Agora, há um outro aspecto dessa crise que a gente não pode ignorar de maneira alguma, que é exatamente o fator externo, como eu coloquei, o fator conjuntural. Nós notamos aqui uma crise interna, não é isso? Todas essas características que você já viu antes em relação a essa crise estrutural do Império Romano. Agora há uma crise de uma conjuntura externa. A ascensão de uma série de povos, de uma série de comunidades com características políticas, econômicas, culturais, sociais, diferentes entre si e também diferentes do Império Romano. Gente, os chamados povos que você conhece como bárbaros, o termo bárbaro, ele é cunhado pelos próprios romanos, isso é importante, né? É um termo pejorativo, que significa algo como povo estranho, povo diferente. O bárbaro é aquele que não fala o latim, que não fala as línguas dos domínios romanos. É aquele que não conhece a religião romana, é aquele que não venera os mesmos deuses dos romanos, é aquele que é diferente, que está fora dos limites dos muros romanos. Você percebe que o próprio imperador Adriano, lá na região da Bretanha, havia feito uma grande muralha, a famosa muralha de Adriano, para separar o mundo civilizado, que seria o mundo romano, né, o mundo latino, do mundo bárbaro, que na visão dos imperadores era um mundo fadado ao caos, fadado à selvageria. Agora a gente tem que ser justo, gente. O mais indicado para trabalhar o termo histórico são os povos germânicos. Eu listei alguns aqui, são vários, né? Não adianta você também ficar decorando isso, que a título de decoreba não influencia muito pro vestibular, não. Estou colocando aqui a título de informação, né? Hunos, Erlos, Godos, Visigodos, Ostrogodos, Burgúndios, Vândalos, meus favoritos, né? Anglos e Saxões. Tem outros, mas eu estou listando aqui os principais. Eu dou destaque aos dois primeiros, os Hunos e os Érulos, né? Átila, o Huno, se tornou o inimigo número 1 do Império Romano, porque realmente incomodava os limites dos portões de Roma. E os Érulos foram aqueles que protagonizaram realmente o fim do Império Romano, especificamente no ano de 476 d.C., quando invadiram a capital sob a liderança do seu rei Odoacro, e ali o Império teve fim. Você nota, gente, que há realmente uma conjuntura de invasão aqui que é importante, mas que você não deve entender como uma invasão assim do dia para a noite. Vocês imaginam, os bárbaros invadiram, saíram correndo, oh meu Deus, e aí tudo acabou do dia para a noite. Gente, isso aqui é um processo migratório de décadas. Décadas e décadas esses povos saíam principalmente da região da Escandinávia, da região do norte da Europa, da região onde hoje você tem a Alemanha, né? Por isso são germânicos, porque tem origem, né? Onde os americanos chamam de Germany, né? Região da Germânia. E por problemas internos, problemas econômicos, escassez de água, escassez de alimentos, começaram a fazer uma expansão territorial e a migrarem. Então, esse é um processo migratório que incomodava o romano, mas que não foi feito de uma hora para outra. Isso você tem que entender de maneira mais amadurecida, né? Que essas invasões germânicas, elas são um processo que é natural para esse povo, para esses povos, que acaba incomodando também os romanos, porque mostra ali um encontro de culturas divergentes, tá? Muitas vezes os próprios romanos admitiam aí que esses bárbaros, na visão deles, né, ficassem ali nos seus limites, ficassem ali nas suas fronteiras, mas muitos invadiram. Então você passa a ter um problema. No ano aqui de 476, na verdade, no século V d.C., você tinha mais germânicos dentro do Império Romano do que romanos. Isso é um problema. É o fim do Império. Já havia realmente se ajoelhado para a questão do cristianismo. Quando o Império Romano foi dividido em dois, pelo próprio Teodósio, em 395 d.C., teve a formação do Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente, que é esse império que vai cair. Quando essa divisão foi feita, os romanos já estavam percebendo esta crise, já estavam percebendo essa dificuldade em lidar com o seu próprio território. E aí a invasão desses povos foi fundamental para a queda desse regime. Estamos saindo da Idade Antiga, da Antiguidade Clássica, que termina neste ano de 476, e iniciando um novo período da história que chamaremos de Idade Média, o tão glorioso e importante período medieval. A gente vê isso no próximo módulo.